Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Serlares Talks. Eu sou Narla Ximenes, diretora comercial da Serlares, e estou super animada para ser a host dessa nova jornada de conversas e descobertas. Vamos explorar temas incríveis, compartilhar experiências valiosas que vão desde felicidade no trabalho, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, prepare-se, porque a primeira temporada está no ar, cheia de conteúdos bacanas que você não vai querer perder. Temos a honra de receber 3 convidadas muito especiais. Marisa Kinderé, Elizabeth Parente e Sandra Oliveira. Sejam todos muito bem-vindas. Gostaria aqui que vocês se apresentassem aqui no nosso podcast, né? E mais uma vez é um prazer tê-las aqui conosco. Legal. A alegria é nossa, pelo menos é minha, uma alegria enorme, né? Eu sou a Marisa Kinderé, como a Narla falou, eu sou a representante do Great People, Great Place to Work, aqui desde o Ceará até Alagoas, e a gente aqui está para ajudar as empresas a serem melhores lugares para trabalhar e, consequentemente, que as pessoas sejam mais felizes, que é o que a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Bom, eu sou Elizabeth Parente, trabalho já com a área de gestão de pessoas, desde que eu me entendo por gente, na verdade, né? E na minha trajetória, esse tema aí de ter ambientes que proporcionem felicidade e realização de sonhos sempre foi algo extremamente importante para mim, por isso que é um prazer estar aqui falando sobre esse tema ao lado dessas pessoas que eu admiro tanto. Meu nome é Sandra Oliveira. Primeiro quero agradecer, o momento de dividir esse espaço com 3 profissionais que eu admiro muito. Estou gestora de recursos humanos da Mendas do Brasil há 32 anos e a felicidade no trabalho ela permeia a minha profissão, o meu fazer profissional desde 2015. Quando eu conheci a psicologia positiva e a felicidade do trabalho se tornou um tema realmente proposital. Então, é uma coisa que eu vivencio dentro do trabalho, estimulo pessoas, profissionais de RH a adotarem, porque eu posso garantir que o resultado ele é efetivo. Muito bem, e é um tema bastante complexo, né? Felicidade do trabalho, né? Às vezes, queria até perguntar para vocês, né? O que vocês mensuram, assim, como é que eu trago isso dentro da empresa, como é que eu consigo? Porque é um tema bem discutido, né? A gente sabe que a felicidade não é só estar pessoas felizes todos os dias, né? Mas como vocês fazem hoje na empresa? Bom, Kim Cameron disse que colocar um bando de pessoas felizes dentro da empresa não garante, a eficácia. E ele tem razão, porque isso tudo é muito complexo. Então, o primeiro ponto que você tem que partir é do resultado. Que resultado você tem para resultados mesmo financeiros, numéricos, para que você possa dizer que você tem uma alternativa diferente para poder minimizar e melhorar aquele impacto. E isso é uma coisa fácil? Não é uma coisa fácil, porque o RH ele tem simplesmente já a fama de não mensurar, certo? Quando ele fala indicadores, mas ele não trata indicadores. E isso é uma coisa que também a gente tem que quebrar muito. Então, a felicidade, ela é mensurável. Quando você começa a trabalhar, você realmente tem que ter um foco em dados, certo? Então, não é uma coisa tão simples de se implantar. Tem uma série de coisas que você precisa fazer antes do que simplesmente ir implantando boas práticas. Até porque elas dependem da necessidade de cada colaborador. É um desafio, né, muito grande para o RH. Assim, trazendo um pouco, né, para Serlares, a gente, alguns anos atrás, a gente sempre mudou o nome de refeitório para restaurante. E muitas vezes a gente vendia aquele contrato para o RH ficava encantado, né? E aí vinha a parte, às vezes, o financeiro, né? Que pedia, né? Como é que eu vou mensurar, né? Disse, olha, nós vamos ter ambientes mais leves, né? Um restaurante aconchegante, bonito, que isso também contribui com o bem-estar, né? E, consequentemente, com a felicidade. Mas, assim, é a questão dos indicadores. Como eu vou mensurar que isso daqui, eu estou
comprovando que ele vai surtir o efeito, né? Então, às vezes as pessoas dizem, o RH era o sonhador, né? Então, assim, nós sempre procuramos ser muito parceiros do RH, porque também nós entendemos que isso é muito importante, né? Então, assim, muito bacana. Necessidade básica, né? Necessidade básica. Porque muitas vezes eles viam a refeição como uma obrigação, né? E ela vai muito mais além do que isso, né? Então, a gente sabe que ela vai muito mais além, né? Então, você está hoje num ambiente não só para atender uma necessidade de um pátio, mas para que ele possa sentar um ambiente descontraído, a quebra, né, da rotina. E é interessante que quando a gente começou com os projetos de restaurantes, as pessoas diziam assim, se a empresa era azul, o restaurante tinha que ser azul. E a gente tinha as cores, laranja. Eu disse, gente, a gente quer exatamente que o colaborador se sinta fora do ambiente de trabalho, num outro local, né? E eu lembro que a gente sempre, hoje, eu acho que pós-pandemia também isso melhorou muito. Eu até queria perguntar para vocês o que vocês acham, assim, o que a pandemia, né, veio para agregar isso daí, porque eu acho que teve um desafio, né, que outras pessoas realmente viram dentro de uma cápsula, e que depois o RH acho que teve que se redobrar, principalmente nesse tema felicidade no trabalho. Assim, eu super concordo com a Sandra que felicidade é um negócio complexo. Partindo do indivíduo, muito mais, né? Se já a parte do indivíduo é complexo a gente identificar o que é felicidade individualmente, imagina coletivamente, né? E uma organização é um ser coletivo, né? Uma empresa é um ser coletivo. Então, tem inúmeras complexidades. E eu sempre acredito, para mim, né, eu tenho a questão, uma premissa da simplicidade, né? Então, dentro do contexto da simplicidade e dentro do contexto de entender a maturidade do ambiente organizacional, o que é que vai gerar sensações positivas, o que é que vai gerar um bem-estar para quem está naquele cenário. Aí você falando aí de restaurante, né? Então, na Nutrilite, a gente está numa zona rural. Então, eu sempre falei para o meu time que o restaurante ele tem que ser um benefício excelente, porque diferente de estar em Fortaleza, por exemplo, no Aldeota, no Meireles, ou no outro local que o empregado, o colaborador, ele consiga ter a opção de sair daquele restaurante coletivo para ir para uma outra opção, ou um restaurante, ou um fast food, seja lá qual for a composição, no meu contexto ele não tem essa possibilidade. Então, aquilo que é ofertado lá, não porque é a única opção, mas tem que ser uma opção melhor do que ele teria uma experiência na casa dele e nos outros ambientes. E dentro é uma forma de exemplificar que no meu contexto, por exemplo, a refeição é algo muito importante. Né? É um benefício que, se for ruim, ele vai impactar muito negativamente, diferente pode ser de outras empresas. E aí dentro dessa questão da curva de maturidade, né, aí você vai verificando, no meu entendimento, o que é que faz mais sentido para aquele contexto, né? Então, obviamente que no ambiente que eu estou, tenho práticas extremamente sofisticadas de geração de qualidade, mas tem práticas extremamente simples, né? E eu sempre, quando converso com colegas de gestão de pessoas, eu faço essa provocação, né? O básico, muitas vezes ele é negligenciado pela sofisticação, né? Então, agora está todo mundo falando de saúde mental. Vou pegar esse exemplo, saúde mental, que é importante, falando em várias ferramentas de saúde mental. Mas, se eu estou num ambiente que eu não ofereço EPI correto, onde eu não ofereço uma jornada de trabalho que não gera fadiga, onde eu exponho o colaborador a situações de riscos químicos, físicos. Então, primeiro preciso resolver essa questão. Exato. E depois eu caminhar, né, em busca, usando esse termo da sofisticação, né? Então, é algo que eu sempre converso com o meu time para a gente ter esse cuidado. Então, muitas vezes, o que gera felicidade não é o que está na moda. Sim. O que vai gerar felicidade é aquilo que está apertando o pé, né? A pedra no calçado do colaborador. E aí você cria mecanismo para verificar isso. Onde é que está a dor do colaborador? O que é que para ele é mais relevante? Não porque está na moda, ou não porque todo mundo está fazendo, né? Mas o que é aquela dor naquele ambiente, para aquele contexto.
E aí isso, né, a escutativa, o ter um ambiente de segurança psicológica que a pessoa possa dizer que dor é essa, que ele se sinta livre para se expor de uma forma que ele não vai gerar nenhum tipo de receio de ser mal interpretado. Aí você vai coletando através de pesquisas formais, aí você vai coletando quais são os anseios, quais são as dores, porque não adianta você ir no prazer imediato, gerar uma ação de engajamento, gerar uma festa, uma celebração, se a dor ela está aqui, né, gerando uma energia desnecessária. Então, eu sou muito adepta a ir para o começo, né, e da simplicidade. Você vai resolvendo pequenas dores e vai sofisticando o processo até você ter algo ali que você consiga, né, ser benchmark para os outros, você consiga tá conectado com as tendências, mas porque você já resolveu o que precisava ser resolvido, né? Então, acho essa grande armadilha da gente ir para a ferramenta que o mercado usa, se não necessariamente aquilo que você está precisando no momento. É o ouvir, né? A base de tudo é o ouvir. As pesquisas, elas ajudam muito. Você ouvir e a trabalhar as necessidades, que é onde você trabalha o que é simples. Então, realmente a necessidade de se criar um ambiente psicológico onde a escutativa ela permeie todo esse processo para que você consiga realmente implantar programas que levem as pessoas à felicidade. Então, essa é a grande questão, a gente começa a se importar, a ouvir, certo? A mensurar esses dados e a oferecer meios para que essas dores elas sejam sanadas. Vocês têm o selo, né, do GPTW, tanto a Nutrilite como a Amêndoas, ela foi até 2020 e aí nós deixamos de participar das pesquisas. A Nutrilite também tem o selo, né? Os também, mas também. Como é, Marisa, assim, para as empresas, depois que, assim, quando elas procuram, né, o GPTW, né, qual é a expectativa, né? Nós estamos há mais de 30 anos medindo a confiança, que para mim assim, foi uma grande descoberta do Robert Lever, nosso fundador, que o que era comum a todos os colaboradores, e ele descobriu isso por meio de uma pesquisa. Ele foi perguntar para as empresas nos Estados Unidos o que era para elas um excelente lugar para trabalhar. E elas disseram que era ter orgulho, né, do que faziam, do trabalho, da empresa, do trabalho dos colegas, gostar também das pessoas com quem trabalhavam, isso é fato, a gente começa a pensar, mas sobretudo confiar nas pessoas para quem trabalhavam. E a gente vem aplicando essas pesquisas ao longo dos anos, obviamente que a gente hoje tem outros indicadores, a gente mede o NPS, que é o Employer Net Promoter Score, né? A gente pergunta de 0 a 10 o quanto você indicaria a sua empresa para um amigo trabalhar, uma pessoa da família. Isso é legal porque as empresas ficam usando isso como uma pesquisa termômetro. Sim. E elas validam, porque se eu indico, se eu sou promotor, gente, né? E é interessante que às vezes a gente lê alguns comentários e uma pessoa diz assim, quando eu estou numa festa de família, eu falo da minha empresa, né? Porque o ser promotor é isso, é toda hora falar. Que orgulho, e né? O orgulho, ele extrapola tudo isso. E citando aí a psicologia positiva, que a Sandra é tão estudiosa, a gente sempre diz, o que é bom arrasta. Então, eu sempre digo para as empresas, a gente potencializa o que é bom, porque ele vai e leva o resto. Às vezes, assim, é tão interessante a gente ver uma empresa que, do ano para o outro, houve uma melhora numa determinada afirmativa. Aí o presidente, às vezes, chega... Mas a gente não fez nada nesse ponto, mas vocês fizeram em outros. E a perspectiva, ela muda. Por isso que a psicologia é importante. Eu gosto muito dessa ferramenta. Mas falando aqui sobre sofisticação, né, que a Elizabeth trouxe, ao longo dos anos a gente foi sofisticando. E a gente hoje usa inteligência artificial para mapear os comentários. E olha que legal. Os comentários, eles trazem os principais temas. E a gente pergunta o que é bom, né, o que é positivo e o que pode melhorar. E quando a gente traz, e me chamou a atenção porque ele traz benefícios e traz benefícios de alimentação. Olha que curioso. É tão forte a questão das pessoas quererem ter bons benefícios no que diz respeito à alimentação, sim, que a inteligência artificial ela percebeu e ela divide.
tá? E aí, às vezes, quando a gente vê, meu Deus, uma coisa tão básica, né? Porque se alimentar bem é básico. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo essas empresas campeãs, aqui a Nutrilite foi a 9ª melhor empresa para trabalhar no Brasil, nas multinacionais. Isso meu peito se enche de orgulho, porque, gente, não é fácil estar no meio daquelas gigantes. A Amêndoas é sensacional, ela só tem que voltar para os rankings. Ela tem que deixar a gente ganhar. Está no nosso radar. Eu brincar, a Sandra deu uma folga pra gente ser o primeiro lugar do Ceará. Foi. Não, e esse ano a gente tem uma peculiaridade, tá? A gente tinha por muitos anos, a gente ficou com 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil. E esse ano a gente teve muita inscrição. E aí a gente teve que aumentar mais 25 empresas. Que sinalização é essa no nosso país? Gente, isso é muito bom. Mais empresas, mais organizações, mais pessoas estão preocupadas com esse tema. E uma coisa que me tocou muito, que o primeiro lugar entre as gigantes, né? Porque hoje a gente tem a categoria gigantes, que é acima de 10 mil, foi uma empresa do Rio Grande do Sul. Chegou a ficar arrepiada. Nossa, gente, uma empresa que viveu o que eles viveram, tá? Então é na diversidade que a gente segura a onda mesmo. E se eles não tivessem preparados, como é que eles teriam passado por aquilo ali, né? É muito bacana essa aderência que vem crescendo, né? E assim, a gente vê as empresas realmente preocupadas, porque isso mostra assim um cuidado, né, com o profissional, porque eu acho que tudo isso envolve o grande pilar, que são pessoas. Isso. Então, sem as pessoas, as indústrias investiam muito em equipamentos, hoje as gerações mais têm que investir em pessoas, e eu acho que o GPTW, ele contribui muito aí, e tem crescido, né? Muito, e a gente diz que tem que ser melhor para as pessoas, melhor para os negócios e melhor para o mundo. Muito, muito bacana. Eu acho interessante, assim, eu sempre também comento com a Marisa que o GPTW, na nossa realidade lá na Nutrilite, ele abriu portas para outros programas fora da área de pessoas que também usam as melhores práticas, porque quando a gente foi implementar o GPTW lá, a gente tem uma realidade de ser a referência dentro da corporação que a gente pertence. Então, a Amway é um grupo mundial, e a Nutrilite é uma marca dentro da Amway, e a Fazenda em Ubajara é uma operação dentro desse contexto todo. Então, a operação de Ubajara era muito referência para as demais, né? Mas mesmo sendo referência dentro da organização, tinha pontos a melhorar. Então, como que você, né, tira esse perigo de olhar para o umbigo, né, esse perigo de olhar só para dentro, né? Então, o GPTW e outras ferramentas nesse sentido, elas são bem importantes porque elas vão libalizando ali qual é a tendência do mercado. Porque a gente continua tendo pesquisa de engajamento da própria corporação, analisando fatores que são importantes para a corporação, a gente continua com inúmeras avaliações de qualidade de liderança, que são instrumentos internos, mas qual é o balizador que está me dando para o mercado? Porque internamente é bom olhar, porque eu me comparo com as outras unidades da empresa, com outras realidades similares, mas eu não me comparo com outros negócios. E é interessante você, porque na maioria das vezes você não perde um colaborador para dentro da organização, você perde para o mercado. Então, como é que o mercado está se comportando? Né? Então, é bem interessante usar esses instrumentos validados, né, por instituições que sabem, que têm um know-how como o GPTW, para você checar se aquilo que você está fazendo continua fazendo sentido, se as outras organizações também estão crescendo na mesma velocidade ou não. Acho que isso é bem interessante. Não olhar só para dentro, não olhar só para o retrovisor, mas olhar para o que tem de tendência. A retenção de talentos também, né? Que a gente tem que ter muito cuidado. Antigamente, às vezes a gente via as pessoas que valorizavam, perdeu o colaborador por salário, né? E a gente sabe que hoje não é só isso. A gente sabe que hoje não é só, né? Isso você não perde, como você colocou, Elizabeth, é ter um olhar no mercado e nesse colaborador, né? Para que ele possa você reter e não ele ir para o mercado. É por isso que a gente não deve mais usar o reter, e sim o fidelizar. Eu há muito tempo eu deixei de usar o reter. Vou usar ele agora. Certo? Porque o fidelizar, ele faz com que o colaborador ele não olhe para a grama do vizinho. Certo? Por quê? Porque ele é reconhecido, ele é valorizado, ele é desenvolvido, ele é aproveitado.
internamente, né? O talento dele é potencializado. Isso faz com que ele não olhe lá para a grama do vizinho. E isso é muito interessante para as empresas, sabe? Esse cuidado de fidelizar. O mesmo cuidado que se tem de fidelizar os clientes, a gente deve ter para fidelizar os nossos colaboradores. Porque isso é extremamente importante para que ele fique na empresa, para que ele possa contribuir da melhor maneira. Então, assim, é uma situação que as empresas têm que começar a mudar muito do olhar. Porque muitas vezes você trabalha muito a questão financeira para reter, quando na realidade o colaborador ele precisa muito mais do que um salário. Sim. Ele precisa de alguns outros recursos, até mesmo emocionais, para que ele possa... A própria relação de confiança, né, faz com que ele prefira permanecer do que sair. Eu posso contribuir com isso aí, porque a gente tem uma demografia que a gente pergunta: qual o seu principal motivo de permanência na empresa? Tá? A gente também não usa mais o termo reter, porque a gente imagina que reter você segurar. Mas, gente, isso é bem comum, esse termo, tá? Então, invariavelmente, a gente, agora mesmo, semana passada, teve uma devolutiva do estudo. O estudo, dia 21, vai ter um webinar falando do estudo dos dados das melhores empresas para trabalhar no Brasil. E normalmente, as pessoas, o principal motivo de permanência é crescimento e desenvolvimento. E aí as pessoas perguntam, porque é inerente, as pessoas querem crescer. Um dos outros motivos que aparece muito, que tem aparecido muito, e a pandemia trouxe isso mais à tona, que é o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. A gente tem uma motivação que eu particularmente gosto muito, que é alinhamento de valores, tá? Então, não é que tenha melhor e pior. Então, faz da vida da pessoa, tá? Eu, Marisa, 60 mais, cabelos encaracolados, viu? Vocês que ainda não estão me vendo, né? Estou de verde, né? Verde limão, tá? Estou na minha empresa, no Great People, por alinhamento de valores. Total! Tá? Então, nessa minha oportunidade de crescimento e desenvolvimento, eu aprendo sempre. Mas o principal motivo é alinhamento de valores. E aí a gente tem dois motivos que são salários e benefícios e o motivo também de estabilidade. Geralmente, quando as pessoas apontam esses dois motivos, elas têm resultados mais baixos, têm índice de confiança mais baixos. Então, ninguém fica numa empresa como principal motivo. Você não é feliz, né, gente? Já quem está falando disso, quando você está por salário e benefício e quando você está por estabilidade. Você está sem propósito, está sem engajamento. E aí eu sempre digo para os gestores, gente, precisa resgatar essas pessoas. Muitas vezes elas têm jeito, né? É verdade. Eu acho que sempre tem, né? A gente sempre tem que investir até o final, né? Eu acho que... Como é que vocês veem, assim, muita gente ainda estava trabalhando no home office, né? Algumas pessoas tiveram dificuldade para voltar, né? Outras não voltaram, outras estão híbridas. Alguns estudos mostram que eles precisam estar mais socialmente, né? Porque eles ficam muito home office, eles perdiam o contato com os colegas. Como é hoje isso? Tem isso na empresa de vocês? O GPTW, né, dentro dessa pesquisa já de pós-pandemia, já se deparou com isso? Não quero voltar, eu quero continuar home office ou não? Existe alguma coisa em relação a isso? Nossa realidade, nós demitimos o prédio, né? Foi difícil, foi uma tomada de decisão, mas na pandemia o nosso CEO, o Rui Chiozawa, ele foi muito cuidadoso. Então, fica todo mundo em casa. Então, a gente ficou em casa, a gente tinha um prédio lindo, não sei se vocês chegaram aí, no nosso prédio era lindo, e a gente demitiu porque as pessoas ficaram em casa, e São Paulo tem toda aquela dinâmica, e a gente trabalha com consultoria, e a gente ficou, né? Demitiu. Então, atualmente a gente está home office. Algumas operações, o GPTW está no país todo, em algumas operações a gente tem estruturas fixas. Mas existe uma tendência a essa flexibilização. É fato.
estava nessa reunião que eu estava na semana passada, um CEO levantou e disse assim, na minha empresa nós temos a jornada de 4 dias. E, gente, cada vez mais isso vai acontecer. Obviamente que a gente trabalha aqui falando de indústria, não é possível isso. Depende da natureza da atividade, a gente vai poder ir para isso ou não, tá? Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, mas Marisa, se eu der isso para o escritório, o pessoal da fábrica vai achar que está sendo injusto. Eu sei que é um desafio, mas a gente tem que comunicar. E na contratação a gente vai ter que explicar para as pessoas que a situação delas é diferente de outras pessoas. Então, o que eu vejo hoje? Pessoas que estão mais próximas de suas famílias, de seus filhos, que estão podendo fazer sua atividade física, estão menos cansadas, né? Porque mas a tendência, gente, é ter o híbrido e voltar 100%. Eu acredito que a gente... É outra realidade. É outra realidade, mas viu? com cuidados também diferentes. Eu tenho uma realidade interessante. A Amway, né, no Atlas faz parte da Amway, já falei, em 2016 ela participou de um estudo em Stanford, patrocinou uma pesquisa sobre bem-estar. E essa pesquisa foi adaptada dentro da empresa pensando nos clientes. Essa adaptação ela gerou o que a gente chama lá de flor de saúde e bem-estar. E aí tem 6 domínios de equilíbrio, né? Foi visto o que é que para uma pessoa viver bem, né? E felicidade tem a ver com isso. O que é que ela precisa? Nesse estudo foi essa pergunta. Então foi visto desses 6 domínios, que era equilíbrio, qualidade de vida, saúde física, saúde mental, saúde financeira, relacionamento com a comunidade e sensação de crescimento. Então, a gente tem essa flor da saúde e bem-estar focada no desenvolvimento de produtos, relacionamento com clientes. E a gente tem super a ver também com conexão com o colaborador. Então, olhando para essa flor de saúde e bem-estar e pegando esses estudos, a gente foi reavaliar o que a gente tinha decidido na época da pandemia e pós-pandemia em relação ao trabalho remoto. Quando a gente terminou a pandemia, para a gente, a questão de ir para o home office, todo mundo que não colocava a mão no produto não foi questionado. A gente imediatamente, apesar de ser uma empresa de alimentos que a gente tinha autorização para trabalho pleno presencial, para ser coerente com nossos valores, a gente optou por só estar presencialmente quem realmente tinha que estar. Verdade. E aí, depois de 6 meses, a gente voltou a algumas operações e viu que tinha determinadas operações que não precisavam estar presencialmente. Né? Então, por exemplo, tem uma área de comércio exterior, tem uma área de vendas, então essa área não precisa estar presencialmente, né? E aí algumas outras áreas, financeiro, compras, RH, várias outras áreas que também não, todas as áreas no nosso pensamento, que elas não têm que estar colocando a mão no produto, ela é passível de flexibilização maior do que a outra. Então, nesse sentido de conectar com o valor da empresa, conectar com o estudo, conectar com a estratégia de vendas e conectar também com esse princípio da qualidade de vida. Eu estou numa zona rural, a 25 quilômetros de uma cidade. Então, o tempo de deslocamento é o mesmo de uma cidade como Fortaleza. Então, a perca de tempo que o indivíduo, o trabalhador, ele tem por se deslocar é significativa. Então, nós optamos por ter uma conversa transparente, uma pesquisa transparente com os públicos. Nós fizemos pesquisas para quem era só de teletrabalho, perguntando se ele estava feliz, se ele não estava feliz, se ele era produtivo, se ele não era. Para os líderes dessas pessoas, outra pesquisa. E para quem não era o trabalhador que não estava sendo beneficiado. Então, a gente ouviu todos eles e identificou que a gente não teria problema em manter essa flexibilização. Né? Então, hoje, depois do cenário... Eu sou um exemplo, eu trabalho... eu tenho um trabalho semi-presencial. Tenho partes do mês que eu estou presencial e tem parte do mês que eu estou de casa. Eu tô achando ponto aqui, mas eu tô achando ótimo. Quem sabe agora. Era tão difícil encontrar a Elizabeth. E vários outros colegas estão dentro dessa premissa, que tem vários ganhos para a organização. Eu estou mais, agora, usando meu exemplo, eu estou mais próxima à oportunidade de desenvolvimento gratuito, que antes, para eu ter desenvolvimento, a empresa tinha que, boa parte das vezes, desembolsar. Enfim, né, tem todo o contexto. Mas, resumidamente, quando você tem um ambiente de confiança com o trabalhador, quando você estabelece uma escuta legítima, não escuta só para fazer de conta que está escutando,
você consegue administrar e as pessoas conseguem entender. Olha, a minha atividade, eu não consigo ter flexibilidade plena, mas a atividade do meu colega que tem essa realidade, ele consegue ter. E aí, isso também forçou a organização a pensar no... Mesmo quem coloca a mão no produto, porque a gente usa esse termo lá, quem coloca a mão no produto, dá para flexibilizar para ele também. Sim. Não dá para ele ter um contrato de trabalho na premissa de um home office do teletrabalho. Faz um híbrido, né? Mas dá para, no dia que ele precisa, no dia que ele necessita se ausentar, a gente consegue encontrar alternativas. Então, existe todo um questionamento aí, né? Hoje a gente vê os empregadores questionando a produtividade. Lá na empresa a gente não teve problema nenhum, pelo contrário. Mas vários empregadores questionando se as pessoas trabalham ou não. E os empregados, né, eu estou usando o termo legal do CLT, né, que a relação de trabalho não é funcionário, enfim, que eles questionam, que não precisam muitas vezes estar presencialmente. Né? Então, como que você equilibra esses dois olhares? Nós tivemos problema de produtividade. Então, no começo, a gente teve alguns problemas de produtividade. Mas eram as mesmas pessoas que tinham problema de produtividade no presencial, que ainda não tinham nível de compromisso, nível de engajamento igual. Então, só mudou o espaço de ação. Essa prática, né, que foi adotada, contribuiu com a felicidade no trabalho. Sem e o que mais dúvida. vocês acham? Assim, na Nutrilite, o que contribui? O que contribui com a felicidade no trabalho? Bom, hoje. O coletivo vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, uma das coisas que eu acho que é bem importante é você massificar, mais customizar. Então, jogar nessas duas vertentes. Como é que eu posso fazer práticas que atendam todo mundo, mas sem esquecer do indivíduo? Uhum. Como é que eu faço essa elasticidade? Então, obviamente, canais de escuta é muito importante. Obviamente, não abrir precedentes de injustiça, né? De você fazer algo que seja uma injustiça, favoritismo, né? mas customizar o máximo possível. Então, assim, a gente tem uma vantagem competitiva, tem desvantagem competitiva de estar numa zona rural, numa cidade pequena. Mas tem vantagens competitivas, eu prefiro olhar para as vantagens. A vantagem competitiva é que a gente conhece todo mundo profundamente. Então, eu não conheço só o número do crachá, eu sei quem são todos eles. Então, é fácil saber o que é que para um vai fazer, o que vai gerar impacto e o que é que não vai gerar impacto. Então, um exemplo claro, né? Envolver a família é algo que a gente faz sempre, porque a gente tem a empresa, um dos valores é família, e a gente entende que o nosso coletivo valoriza a família, mas volta e meia a gente vê que tem um determinado colaborador que para ele não é tão confortável envolver a família, então a gente faz movimentos gerais, mas quando a gente tem indícios de que a pessoa não está confortável com aquilo, a gente sempre conversa, você quer... A gente tem os eventos, promoção, jantar de família, né? Toda vez que a gente promove um grupo de pessoas, a gente tem um jantar em família que faz o reconhecimento para a família, não é para o colaborador, é um jantar de agradecimento para a família. Então, um exemplo claro disso, a gente leva a família, todo mundo ama, mas a gente sabe que tem uma ali, outra acolá, que não vai se sentir confortável. Então, a gente olha... Conversa genuinamente aberta, porque tem essa relação de confiança. Você sabe que a gente tem um jantar de família. E aí, o que você acha? Quem que você vai querer? Você quer convidar alguém ou você não quer convidar? E aí a pessoa diz, não quero convidar, quero ir só. Então, beleza. Então, uma das coisas que a gente utiliza são os canais de escuta, resumidamente, mas é muito forte nosso em estratégia de saúde e bem-estar. Então, assim, se eu for colocar o que é que está no topo, a estratégia de saúde e bem-estar, que é muito forte que a gente faz. E outra questão é proximidade da liderança com o time. Então, a liderança é muito próxima. Não é relação, às vezes a gente tem até que dosar isso, porque imagina a gente estar no interior, todo mundo se conhece, fora dos muros da empresa. Então, o relacionamento da liderança com os liderados é muito próximo. Isso ajuda muito. Sim. Né? Ajuda muito para que ele saiba o que é que gera impacto, o que é que não gera. E aí, por outro lado, nem tudo é maravilha, tem a margem de favoritismo, porque como a proximidade, as relações humanas são humanas, né? Em algum momento, essa proximidade, essa relação de conhecer toda a jornada de vida, não só profissional do indivíduo, às vezes a gente tem que dar uma calibrada ali, porque o favoritismo
pode ser um problema. Bacana. E você, Sandrinha, quais são as práticas, esquemas? Eu digo que o empregado que aprendeu a não trocar trabalho por salário, ele é feliz. Eu penso muito nesse formato. Por quê? Porque o empregado que ele trabalha, claro que ele precisa do retorno financeiro, porém ele consegue encontrar meios de achar felicidade dentro desse contexto. Então, quando ele tem o bem-estar ele é emocional. O bem-estar sendo atendido através de uma boa alimentação, das coisas simples, das necessidades básicas que todos nós possuímos. E a gente pode pensar isso na gente. O que é básico para a gente? Muitas vezes o que é básico para a gente também é básico para eles. E quando você traz isso para dentro que você satisfez, que o colaborador ele tem a sensação de bem-estar, ele produz engajamento. Engajamento já é uma questão mental. Eu produzo mais, porque o engajamento é eu quero fazer e eu vou fazer. Ou por reciprocidade, ou porque eu gosto muito, certo? E isso vai melhorar a produtividade. Eu faço melhor e eu faço bem feito. Isso chega no estado físico, onde todos ganham, certo? Então, eu gosto muito de fazer essa relação, de que quando você não troca trabalho por salário, você encontrou a felicidade no trabalho. E eu até digo mais, certo? Que hoje as empresas que conseguem fazer isso, não é só a felicidade no trabalho, a felicidade de quem trabalha. Porque as pessoas são pessoas além do muro. São pais, são mães, são irmãos, né? Tios. Então, você é aluno. Então, você tem uma série de coisas vários papéis. Quando você passa do muro da empresa, você passa por aquele portão, você é um ser integral. Dentro da empresa, você é um ser integral. Né? Isso precisa ser visto nas práticas que a gente desenvolve. Né? Então, tá com a família, uma boa relação de integração com os colegas. Então, tudo isso faz muito parte desse momento de fazer com que o empregado ele sinta com boas relações profissionais, que ele goste do que ele faz, que ele goste das pessoas com que ele trabalha e que realmente ele gere confiança para quem ele trabalha, né? Isso é um contexto que faz muito sentido na minha percepção. Você falando aí, Sandra, até a gente, de uns anos para cá, acho que em 2016, a gente trouxe a metodologia do For All, que é interessante. O que é o For All, né? A gente entendeu que a gente tinha que buscar a maximização do pleno potencial de todo mundo. E aí, se você remete assim, se todo mundo na Nutrilite der o seu melhor, né? Se todo mundo na Mendo der o seu melhor, se todo mundo na Celara der o seu melhor, gente, isso é transformador. E como é que isso acontece? Tem uma equação. Por meio da efetividade da liderança, e a gente tem que trazer os líderes para o jogo, tá? A gente se ancora nos valores, que eu sei que tanto a Sandra como a Elizabeth trabalham muito fortemente isso. A gente continua ancorado na confiança, mas isso vai trazer o quê? Inovação. E como é que a gente mede? Porque também é outro indicador importante. E hoje a gente tem o IVR, que mede a velocidade da inovação na empresa. A inovação, a gente mede quando a gente pergunta: quantas oportunidades significativas você teve durante o ano de fazer as coisas de uma forma nova e melhor? Via de regra, as pessoas que percebem que tiveram mais oportunidades, elas têm mais confiança na empresa. Porque elas querem fazer parte, elas querem produzir, elas querem trabalhar, gente. Então, ninguém acha que a pessoa vai ficar lá sem dar ideia, sem escutar, como a Sandra e a Elizabeth falaram, e vai estar feliz. Não, ela quer estar... A gente está falando de Great Place to Work, excelente lugar para trabalhar. Então, tem que ser bom lá. E como é que a gente acha bom? É botando a mão na massa mesmo, tá?
E assim, e contribuindo também com parceiros, né? Porque é cultura da empresa. Então, assim, você, na hora de você vai escolher os seus parceiros, você tem que ter a mesmo alinhamento de cultura, né? Porque a Sandrinha até colocou aqui a necessidade básica, que é a alimentação, né? Então, assim, para a gente da Serlares vai muito mais além do que a necessidade básica, né? Porque a gente se preocupa com a saúde, com o bem-estar, porque a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, assim, nós somos muito parceiros nisso e deve ter outros parceiros, como transportes, como outros, porque tem que ter porque ninguém consegue nada sozinho, né? Então a gente sempre chega para contribuir junto a isso. Uma das coisas que a gente tem lá na Nutrilite, que eu falo dessa evolução processual de alguns selos, há 3 anos a gente adquiriu um selo chamado Fair for Life, que é justamente o que você está falando, assim, na minha relação, não só com o trabalhador, com o colaborador, a relação respeitosa, de valorização com o colaborador é uma parte, mas a relação com toda a cadeia, como é que eu estou me relacionando com meus fornecedores, com a cadeia que me abastece, né? Sim. Porque aí tem elemento de valor, se você faz para poucos, não na cadeia toda, como é que está, né, essa sua aderência plena, né? E aí, pegando um pouco no gancho que a Marisa falou, do potencial pleno, e um pouco do que a Sandra falou da questão da psicologia positiva, uma das coisas que eu amei, né, que não foi... Muitas práticas que nós temos na empresa foram criadas aqui localmente, né? Mas uma prática que não foi criada aqui, que veio e que eu sou super fã, em 2017, por aí, a EMA implantou uma avaliação de desempenho com foco no positivo. Não tem nada de crítica na avaliação de desempenho, né? É toda focada no potencial, não no gap. O que é que a gente está habituado a ver, né? Assim, as empresas chamam o colaborador para fazer uma avaliação de desempenho, que aí vai ter conexão com bônus, vai ter conexão com um montão de coisas, mas o foco muitas vezes você entregou, você não entregou, você foi bom nisso, ou você foi ruim nisso, sua nota é tal. Né? Então, muito quantitativa e muito focada no gap mesmo, né? No que é que faltou. E essa ferramenta que a gente usa, ela é toda baseada de ajudar o outro a dar o seu melhor. Então, a premissa é como é que eu ajudo o outro a dar o seu melhor. E não é na base da crítica. Não é na base do deixar a pessoa com medo de sentar numa mesa de um processo avaliativo. Né? É um processo de ajuda mútua. Então, essa premissa... ela tem ajudado significativamente. Então, nós começamos o processo com 4 conversas de feedback. A gente nem chama de conversas de feedback, a gente chama de check-in, para a pessoa desmistificar a questão do feedback. Tinha 4 conversas do líder com o liderado, baseado em o que é que eu posso fazer para lhe ajudar a ser melhor. Pergunta é essa. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar a ser mais conectado com os valores da empresa? E o que é que quais são as suas prioridades? Então, não é uma conversa de cobrança. Você deixou de fazer isso, você deixou de fazer aquilo, essa competência você não tem, né? Uma conversa propositiva de construção de futuro. Hoje, essa ferramenta, ela não é mais a cada 3 meses, agora ela é a cada 4 meses, né? A gente viu que não precisava ser a cada... E aí vai melhorando... Outras questões relacionadas a PDI, a feedback da liderança, mas tendo sempre esse foco no que é que eu sou bom, o que é que eu tenho de potencial, né? E uma das premissas é todos temos potencial. Então, como é que eu, líder, vou ajudar a cada indivíduo a atingir o seu máximo potencial? E eu vejo que isso gera um ambiente de muito conforto, e aí quando eu estou confortável, eu me sinto bem para fazer o além, para ir o além. Né? Então, assim, na sua opinião, a felicidade no trabalho impacta diretamente nos resultados da empresa? Sem dúvida. Mas você consegue mensurar, porque assim... A gente tem indicadores de resultados que são conectados com resultados de engajamento. E quando a gente fala em subjetividade, a gente sempre vai ter elementos subjetivos. Mas eu posso falar para você, como profissional da área de RH, vou falar até RH mesmo, não gestão de pessoas, que é para remeter os mais de 20 anos de caminhada. Quando as pessoas não estão sendo tratadas adequadamente, a relação de reciprocidade acontece.
A relação de reciprocidade acontece quando eu sou bem tratado, mas quando eu não sou bem tratado, ela acontece. Então, nessa minha jornada, eu já vi sabotagem, eu já vi furto, eu já vi ameaças. Assim, dentro do contexto, né, de jornada de RH, de ter sido consultor e ter trabalhado em grandes organizações. E aí, quanto mais hostil é o ambiente, falando de hostilidade no sentido de não respeitar o ser como um ser integral, como um ser humano, e sim como um recurso para eu atingir algo, quando eu tenho essa conotação com o indivíduo, a pessoa que está ali, ela vai devolver na mesma reciprocidade. Né? Eu não vou mensurar lá, pode ser até que o OI dela, que o lucro operacional dela, que a rentabilidade dela cresça. Mas quando você vai olhar indicadores de meio, você vai ver indicadores de meio que vão refletir essa reciprocidade. Né? E aí, consequentemente, produtividade, né? Produtividade, custo, retrabalho, custo de qualidade. Aí os famosos absenteísmo, turnover, que é mais fácil. Mas você vai olhar outros indicadores de desperdício, de presenteísmo. Aí você vai ver um montão de indicadores que mostram hoje aqui. A felicidade no trabalho estaria como um pilar principal, assim, eu preciso trabalhar a pessoa dentro dessa felicidade. Quais seriam os critérios, né? Porque assim, como a gente começou, é muito amplo, né? Quais seriam os critérios mais básicos para que a gente pudesse trabalhar aquela felicidade? A gente traduziu, no nosso caso, nas 6 dimensões na flor da saúde e bem-estar. A gente entende que pro indivíduo ele está pleno, ele precisa ter saúde física, então para isso ele tem que se alimentar bem, fazer atividade física, ter condições de segurança, etc. Ele tem que ter um ambiente de saúde mental, que emocionalmente ele se sinta bem. Ele tem que ter uma saúde financeira, ele tem que conseguir né, ter segurança financeira, ele tem que ter uma boa relação com a comunidade, porque a gente não é um indivíduo solto no mundo, a gente está numa teia, né, numa grande teia, que qualquer mexida numa parte da teia mexe tudo, e ele tem que estar se sentindo que está crescendo, está em processo de crescimento contínuo. Esqueci só, posso ter esquecido algum. Então a gente entende hoje, e equilíbrio, esqueci o último, equilíbrio, tem uma pétala de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Né? Se a gente, todo o excesso vai gerar falta em algum local. Né? Então esse equilíbrio ele é muito importante. Então a gente mede hoje através das pesquisas de engajamento e também sempre olhando esse foco de como é que eu olho o indivíduo de forma integral e promovo para ele. A empresa ela não vai conseguir solucionar todas as demandas, a gente tem consciência disso, mas como é que dentro do nosso contexto, dentro do que está dentro da nossa área de atuação, como é que a gente pode contemplar o indivíduo de forma integral? Muito bom, muito bom. Sandrinha, tem alguma coisa para complementar? Eu costumo dizer que tudo tem que começar pela sustentabilidade humana. Tudo isso de reconhecimento, de desenvolvimento, né, de ouvir, ele é base para a sustentabilidade humana. Hoje a gente fala muito em ESG, mas o ESG ele não vai conseguir evoluir além do que já evoluiu se a gente não tiver esse olhar da sustentabilidade humana, que é exatamente o olhar do cuidar, do se importar, do desenvolver. Muitas empresas fazem um trabalho de desenvolvimento maravilhoso, com todos os vários requisitos e tal, mas não aproveita aquele colaborador. Então aquilo ali acaba gerando frustração. Que sustentabilidade é essa? Onde eu desenvolvo, mas eu não aproveito. Né? Então tudo isso tem que ser muito bem cuidado dentro das organizações, para que se realmente consiga obter resultados efetivos. Eu costumo dizer que a gente tem que sair do afetivo, onde trabalhar, ouvir, se importar, a gente vai conseguir resultados efetivos. Né? Então, há uma linha entre essa jornada, onde a relação de confiança ela é fundamental, o ouvir é fundamental, o desenvolver é fundamental, mas olhar o ser humano de forma integral é essencial para que isso possa acontecer. Tá, então assim, o que vocês diriam, assim, quais são as iniciativas de uma empresa, porque vocês são
assim, são feras, né? Eu sou fã, né, da Sandrinha, da Elizabeth, conhecendo agora a Marisa, mas assim, sempre gostei muito do como vocês tratam, né? Então, quais seriam as iniciativas que uma empresa poderia adotar, né, com essas iniciativas para que ela tivesse uma felicidade no trabalho, né? Para que ela iniciasse. Quem vai estar nos assistindo vai dizer assim, onde é que eu começo? Quais são os pilares, né? Eu digo que Resumindo. comece medindo, avaliando qual o grau que você está na sua organização. Então, tem várias métricas. Você pode trabalhar satisfação no trabalho, você pode trabalhar felicidade interna bruta, existe um instrumento de avaliação de cultura organizacional, então você escolhe lá a métrica que você vai usar, que pesquisa você vai adotar. E daí você vai escolher daquele resultado o que é que melhor vai se adaptar a tua resposta. Então, primeiro diagnóstico. Primeiro diagnóstico. Sem ele não adianta caminhar. Depois você vai do diagnóstico. Você vai estar atirando aí sem saber para onde, né? Então, primeiro você tem que conhecer, ouvir o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, aí decidir o que vai usar. Hoje, na empresa, nós usamos o modelo PERMA, porque ele é o que mais se adequa a amêndoas. Mas nós usamos outros modelos como acessórios, como o SPY, o PERC ainda não, porque nós ainda não temos espaços para criar ambientes onde a gente possa estar usando tobogã, piscina de bolinha. Então, isso não faz parte da nossa realidade. Então, isso não é usado. Mas tem empresas que, com certeza, pode estar lá dizendo que isso é importante, né? Então, no nosso caso, não é. E aí, nós usamos várias metodologias para que a gente possa criar as práticas atendendo a essas necessidades. E assim fazer com que o colaborador, ele realmente ele consiga alcançar o bem-estar, né, e a realização profissional. E assim, promovendo um ambiente de trabalho também, né, mais confortável, Sim, né? sem Então, dúvida. quais seriam outras iniciativas que depois, a partir de um diagnóstico, eu penso assim, não, minha empresa vou montar dessa forma e nessa direção? Eu super concordo com a Sandra que se você não tem um direcionamento, fica Claro. muito difícil você acertar. Você tem que ter uma medida de controle para saber se você está evoluindo ou não. E eu diria duas coisas bem importantes além disso. Uma é interesse genuíno, né? Fundamental. Assim, não fazer por fazer, não fazer porque o outro faz, não fazer porque... Eu brinco até que lá na empresa que no dia que a gente aplicar o GPTW para estar entre as melhores, vamos rasgar e deixar de aplicar. Ele não tem que ser para isso. Ele é um diagnóstico poderoso para ver se você está indo bem ou não. Sim. Então, é interesse genuíno mesmo, de você querer, porque vão ter muitas dificuldades. Independente do nível de abertura organizacional, sempre vai ter os detratores ali, aqueles que não vão acreditar. Então, se você não tivesse interesse genuíno, você vai desistir. Verdade. Porque não é fácil, né? E outra questão que é extremamente importante é que não seja uma bandeira da área de pessoas. Tem que ser uma bandeira organizacional. Se for uma bandeira da área de RH, ele não vai ter força, né? Então, tem que ser uma bandeira organizacional. E aí, obviamente, a área de pessoas, gestão de pessoas, é um grande influenciador para fazer com que essa bandeira seja uma bandeira organizacional. Mas ela não é voo solo, é voo coletivo. Então, trazer todo mundo para a mesma mesa, para a mesma conversa, preparar a liderança é essencial nesse processo, né? Bacana. Marisa, tem uma pergunta aqui. Poderia compartilhar exemplos de boas práticas adotadas por empresas vencedoras do GPTW que as tornam os locais ideais para trabalhar? Eu acredito aqui que a Sandra, né, e a Elizabeth até tem muitos exemplos vivos aqui, que elas são as heads aí dos RHs, mas a gente tem muita prática, como eu falei, né, recentemente, que a gente estava num evento, e o presidente, tá, gente? Essa é top-down, realmente é top-down, a Elizabeth tem razão. Quando o presidente, ele decide que ele quer que a empresa dele seja um excelente lugar para trabalhar, ele chancela e ele diz, eu quero essa prática. Foi tão interessante, uma vez eu estava fazendo
dentro dessa valorização da alta gestão, tá? Porque tem a média gestão, mas a alta gestão, ela é importantíssima desse projeto. E eu estava fazendo uma entrega para a alta gestão e no caderno, né, a gente tem os comentários, tinha uma pessoa que dizia que o plano de saúde não contemplava dependentes. E aí ele olhou e disse assim, eu não sabia, né? Na outra reunião que eu tive com ele, ele disse, eu já implantei. Então, essa questão de você entender, porque quando você escuta, você entende o que é bom para aquela empresa. Porque o que é bom para Nutrilite pode não ser bom para amêndoas, tá? Então, essas boas práticas, a gente mapeia quando a gente faz as pesquisas, os diagnósticos. A gente tem um trabalho, inclusive, de medir como está por faixa etária, por exemplo. Sim. O que a gente tem visto? Que os 25 anos menos estão muito insatisfeitos. Não estão com índice de confiança muito bom. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter boas práticas for all, para todos. Então o que é bom para a Marisa não é bom para a Sandra, não é bom para vocês. Então a questão da boa prática, quando ela é desenhada, entendendo a necessidade de cada um. Como a Sandra e a Elizabeth falaram, a gente tem que ter o todo, mas tem que ter o indivíduo. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre digo, as necessidades são individuais. Eu gosto muito quando a gente faz o paralelo, assim, agora, na nossa empresa, no Great Place to Work, né, hoje é Great Place Great People, as mulheres têm 6 meses de licença gestante, e os homens também. E aí, os homens começaram a se acostumar com isso, porque era novo para eles. E algumas outras empresas também têm. Há uns anos atrás, eu fui avó e eu me deparei com a prática da Cisco. A Cisco do Brasil, ela tem uma prática de quando a pessoa é avó, ela dá 3 dias de licença para aquela avó. E a gente diz, que sensacional, porque as avós precisam ficar lá curtindo seus netinhos, cuidando dos seus filhos ou das suas noras, né? Então, são práticas, gente, que elas são criadas dependendo da demanda. Eu lembro demais de uma prática da Sandra, que eles tinham um acordo das mulheres que cuidavam preciso acompanhar uma pessoa minha que está no hospital, e 3 dias do INSS não dá para você ficar na doença. Sim. Então, elas tinham um pacto, uma colaboração entre elas, que uma dava suporte para a outra e não caía a produtividade. Agora, a gente vai implantar em outro local? Não sei, tá? Então, tem muitas práticas. Eu lembro que na época, antes da pandemia, a gente foi na 3M, e ele já tinha implantado o home office, tá? Na época, o diretor de RH chegou para a pessoa dele. Na estação também, fui nessa visita. Né? E aí ele chegou, a gente conversou lá com ele, ele disse assim, e eu já disse para minhas gerentes, não me diga que não vem. De agora em diante, você não vem. Não precisa dizer, hoje eu não vou. Não, a gente já tem a prática do home office. Se a gente tiver algum evento presencial, aí você vem. Não precisa. Mas era uma coisa tão entranhada, tá? Então, por exemplo, as empresas, elas tinham a partir, gente, também de indicadores. A gente teve uma visita uma época na Ender, né, que é a Ticket, e ela, a partir do indicador, que a segunda rubrica que elas tinham de maior investimento era saúde. Estava muito alto o sinistro, né? O plano de saúde estava muito alto. Então, o que eles viram? A gente precisa cuidar da saúde das pessoas. Então, eles começaram a implantar programas de saúde. Preventivo, então, essas práticas, elas vão... Porque tem um RH que enxerga números, que tem acesso a despesas, que tem orçamento, e ele sabe que ele tem que fazer aquilo ali para ter melhores resultados também na organização. E isso gera felicidade para as pessoas, tá? Você falou uma coisa, Marisa, que eu lembrei, que na Serlares, há muitos anos atrás, a gente tinha mais ou menos 70% eram de mulheres e 80% eram nas gerências, né? A gente trabalha com muitos nutricionistas.
E elas tinham medo de ficar grávidas, porque elas tinham aquele medo de serem demitidas. E nós sempre estimulamos isso, né? Porque a gente acredita que quando ela é mãe, né, a responsabilidade aumenta, vem o amor, né? E aí a gente incentivava, né, as mamães, até distribuía senhas. A gente disse, vamos distribuir senha, porque no primeiro ano a gente estava quase sem gestora, todas, né, mas assim, muito bacana, e elas verem, né, a empresa, né, como apoiava. Então, assim, a gente fazia o chá de fralda, a maternidade, isso era muito bom, e a gente viu o resultado, que quando elas voltavam da licença maternidade, como elas estavam muito mais engajadas, né, na empresa. E como é simples você ter uma sala, gente, de amamentação, onde você tira o leite, sim, onde tem a geladeirazinha lá, que é tão simples, tá? Como o Grand Marquis tinha uma prática linda, que antes da pessoa, tem muita mulher no Grand Marquis, voltar da licença, eles mandavam um carro pegar a mãe com o bebê. Sim. Ela dá um passeio lá no hotel, né? E ver as amigas e mostrar o bebê, tá? Ela já ia entrando naquele ritmo de volta. Porque eu tenho 3 filhos, tá? Vou pro 4º neto, viu, gente? E eu sei como é duro esse retorno. Sim. A gente diz, eu não volto mais para trabalhar. Você vou deixar, ficar com meu bebê. Né? Então a gente tem que ser muito acolhida quando a gente volta. Viu? E eu acho assim, a gente, eu e Daniela, né, que somos as sócias, somos as mulheres, então a gente tinha muito essa sensibilidade. E aquela coisa, a gente faz com outro que gostaria que fizesse com a gente, né? A questão da empatia. E a gente, inclusive, nos nossos contratos mesmo, nós temos o lanche maternidade, que a gente dispõe, né, sem nenhum custo para as mamães, né, para as grávidas, para as lactantes, né, para que elas possam se alimentar. É uma prática, falando aí, me perguntando, eu começo a lembrar. Tem empresas que têm plano de saúde com coparticipação, e na época da gravidez ela não cobra, tá? Então, assim, vão criando condições da pessoa ficar confortável nesse momento tão, né, sensível da vida. Né? Uma coisa assim de mulheres que a gente faz, as mães que têm algum filho com algum problema de saúde ou com alguma síndrome, elas têm preferência de ir para o teletrabalho. Inclusive, são mudadas de posição. Se a posição dela é uma posição que não permite, ela é transferida para uma posição que permite, para que ela possa, né, ter esse trabalho. Né? As questões, assim, por isso que eu falo do interesse genuíno. Né? Se você tem um interesse genuíno, a liderança tem um interesse genuíno, a área de gestão de pessoas tem um interesse genuíno, você vai achar forma de ajudar. Né? Você vai achar forma de seguir uma política e de flexibilizar quando ela é necessária também. A gente evolui também com esses processos de entender as demandas individuais e vai entendendo aquilo que pode ser para todos, vira para todos. Algo que a gente tem aprendido muito são os momentos difíceis, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de trabalhar com um momento difícil, um momento de adoecimento, um momento de óbito dentro da família, um momento de óbito do colaborador. Então a gente teve uma situação que virou um caso que depois pôde tornar uma política. Primeiro que, né, o afastamento do INSS é um negócio muito duro. Né? A gente que, né, Sandra, a gente sabe a dureza, na hora que a pessoa mais precisa de um benefício, às vezes ela não tem, não recebe, ela está precisando, além de manter a casa, que muitos são provedores, ele está precisando do medicamento, está precisando... E às vezes atrasa, o benefício é menor do que ele recebia. Então a gente criou, vendo essas dificuldades, um complemento do INSS. Então, se o colaborador é afastado do INSS e ele tem uma remuneração, um benefício menor do que a remuneração, a gente complementa. Para garantir o líquido. Para garantir o líquido dele. Isso, e outra coisa que a gente faz é antecipar o INSS. Então, por exemplo, a pessoa às vezes passa 3 meses sem receber nada. Então, a gente antecipa aquele valor, se ele desejar, e no retorno dele divide em suaves prestações que ele não cita. Mas um outro exemplo de liderança comprometida, que quando a alta liderança entende, a gente estava numa celebração de Natal, fico até emocionada de lembrar, e o principal executivo me chamou e falou, o fulano acabou de receber um resultado de CA, aqui não tem
tratamento para ele. Ele vai precisar fazer tratamento em Fortaleza. A gente está 5 horas aqui. Tudo que ele precisar, você tem liberdade para fazer. Era bem no momento pandêmico. Ele vinha a cada 15 dias fazer a quimioterapia com o motorista da empresa. Depois a gente viu que a família que precisasse de apoio não estava vindo. Então, como é que a gente poderia trazer a família? Então, começamos a pagar a hospedagem para a família dele aqui. E as despesas básicas de alimentação. E eles são tão comprometidos que faziam bem certinho. Olha, ele tá aqui, só foi R$20, né? E então a gente conseguiu. Ele passou 1 ano de quimio, ele passou 1 ano sendo acompanhado. Não houve nenhum questionamento por parte dos demais de que ele estava sendo favoritismo ou não. Então, quando ele reverteu a situação, graças a Deus. Mas essa experiência com ele, depois virou uma política. Então, o que é que a gente vai fazer com outras pessoas que passarem pela mesma situação, né, de apoio? Então, esses momentos também de dores, a gente infelizmente, a gente teve um problema de óbito recentemente, um rapaz super jovem que passou também a mesma questão de vir para cá, ser acompanhado, a gente acompanhar. Eu mesma acompanhei alguns dias, e quando houve o óbito, a gente sabia que a situação era muito crítica, a fábrica parou. A gente parou a fábrica, e todo mundo da fábrica foi pro velório, né, com o ônibus da empresa, tudo direitinho, porque aquela não é só um número de crachá, ele é um indivíduo que viveu com aqueles colegas. A gente deu todo o suporte para a mãe dele, viemos para cá, fizemos toda a assistência, fizemos. Mas e a despedida do colega, né? A gente conseguiu parar a fábrica, parar a programação da fábrica, e todo mundo pôde, né, e fazer esse momento de despedida, né? Então, não foi difícil. Eu liguei pro gestor e falei, olha, a minha sugestão é essa. Dá para fazer? Dá para negociar com o plano? Dá, a gente negocia. É importante, vamos fazer. Pronto, fizemos. A empresa está aí, os resultados estão bons, a vida que segue. Sim. Ninguém deixa de... E aí, tudo bem, foi um colaborador que faleceu, então o engajamento dele, vou pegar uma fala bem fria, o engajamento dele, mas as pessoas que estão vendo, aí vê, a empresa é coerente. Ela não só fala que se importa, na hora do pega para capar, eu vejo que ela se importa. Né? Então, o interesse genuíno, cuidar da prevenção, fazer tudo que a gente falou aqui, mas não soltar a mão de ninguém no momento de dor, no momento difícil do filho doente, da pessoa doente, de precisar do INSS, né? E eu vejo, né, a minha sensação, que como isso é complexo, há uma tendência, né, da área de pessoas evitar, não se envolver. Não, isso está com o INSS, não é mais problema meu, está com o INSS. Está sendo tratada, não é mais problema meu. Na Mendes também é problema nosso. A gente traz isso muito fortemente. E aí é quando isso é felicidade no trabalho, certo? Isso faz com que a pessoa que é beneficiada enxergue isso, as pessoas que estão ao redor enxerguem isso, né? Até porque a felicidade no trabalho, eu sonho com um dia que várias empresas consigam entender que felicidade no trabalho é estratégico e é imprescindível. Sabe? Eu sonho, enquanto profissional de gestão com pessoas, eu gosto muito de usar o com para poder validar a questão da gestão participativa, né? Do fazer junto, com as pessoas, para as pessoas, pelas pessoas. Então, assim, eu sonho com esse momento de que todas as organizações, ou a grande maioria delas, enxerguem realmente que trabalhar a felicidade do trabalho é estratégico, dá lucro. É como o Márcio Fernandes diz, né? Não é centro de custo, é centro de lucro. Então, entender isso vai fazer uma grande diferença dentro das empresas. Isso se multiplica, né? Não fica só. Isso vai se multiplicando. Gratidão gera gratidão, que acaba gera felicidade. Pois, gente, assim, quero agradecer aí nesse momento tão rico, né? Vocês todas juntas compartilhar esses insights valiosos, essas experiências, né? De como transformar um ambiente de trabalho, né, mais favorável, trabalho na felicidade do colaborador. E, assim, eu tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada aí pelo nosso podcast, né? E é isso. Estamos finalizando o nosso primeiro episódio do Serlares Talks, né? Com insights aqui valiosos e inspiradores.
e queremos convidar vocês para que nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Spotify.